O Centro de Memória tem a honra de receber o egresso da turma de 1978, Nivaldo de Oliveira. Na época, sua matrícula 73/14175. Seja bem-vindo, Nivaldo. Obrigado, Alessandra. Fico bastante feliz da iniciativa e do seu trabalho, porque a educação física tem uma representatividade para a vida social política do país e do mundo muito grande. Então, precisam ter alicerces, ter bases de como se construiu o estudo. Muito propedêutico. Legal mesmo. Vamos em frente. Muito bom. Poucos alunos reconhecem esse papel da política na educação física, né? Que a gente precisa desse apoio político da legislação para trabalhar. Então, vamos lá. Começando, eu gostaria de começar do seu primeiro dia na universidade. Nos conte como foi seu ingresso na Educação Física da Universidade de Brasília, a começar pelo vestibular e as provas. Bom, eu tinha pouco tempo para estudar, porque eu era rimo de família. E eu pagava, meu pai teve problemas, eu tinha que pagar aluguel, comida, estudo dos menores, tudo. Então a coisa era complicada. Eu insisti ainda no vestibular de medicina. Estudava de madrugada, com livros que eu pegava em porta de cursinho e livros que eu pegava em biblioteca. E então, quando eu fiz o vestibular para a educação física, eu fiz porque eu fui atleta também e também porque eu vi, né, a educação física por onde pratiquei, nos colégios e nas associações, trazendo muita gente que não tinha uma cabeça tão forte, ou não tinha uma saúde tão forte, ou não tinha uma vida social tão forte, e conseguiram ficar fortes. Então, eu acreditei que meu curso é educação física. E não vou, mesmo que eu passe medicina, eu não vou dar conta de fazer, não vou ter como bancar. Aí fui para a educação física. As matérias, não sei se eram 7 ou 9, era igual para todo mundo, né? E passei muito bem, uma boa colocação na época, e era interessante que a gente fazia as provas e a divulgação era de madrugada, 4h30 da manhã, Rádio Nacional ligado, todo mundo olhando para o rádio e esperando que o nome da gente aparecesse. Como foi na medicina, foi um monte de gente para minha casa. E na educação física não foi diferente. As pessoas que ninguém acreditava, achavam a educação física bobo, a matéria sem sal, a matéria sem objetividade, mas achavam que eu era uma pessoa investidora. Então, na minha casa, um barraquinho, a maioria tinha um pedaço de cimento, o resto era solo e chão batido, um montão de gente, cada um com suas coisinhas, olhando para o rádio para ver se meu nome saía. E foi uma festa, saiu meu nome lá, né? Aí eu fui fazer a matrícula, e quando eu terminei a matrícula, eu aproveitei para dar uma volta no campus e vi que estavam preparando as equipes para os Jubes do Pará, Belém do Pará. E até alguns me conheceram como atleta, perguntaram se eu queria ir. Eu disse, não posso, eu tenho que terminar a empresa que eu trabalho, terminar os trabalhos para passar para uma área especial e também pegar uma qualificação de vendedor em 2 empresas para poder bancar a família e continuar me bancando. Mas foi assim, uma alegria muito grande, porque eu pensava que conhecia a UNB e era um nome, um status. E depois foi o susto, porque veio aquele negócio, raciocínio técnico, raciocínio espacial, técnico científico. Aí, quando vai continuando a cartilha que eles deram para a gente entender do que pode e o que não pode, tinha lá as matérias, né? Cálculo 1, cálculo 2, física, química, biologia, fisiologia, estatística e prática esportiva 1 e 2. Eu já vou fazer educação física, só 2 práticas esportivas 1 e 2. E essas matérias duras aí, que eu não sei nem o que é, diz que estudo matemática na universidade é dureza demais, o que eu vou fazer? Aí, na sequência da leitura, quase desmaiei, né?
Se tomasse pau 2 vezes, era jubilado, ou seja, era expulso da universidade. Ave Maria, é Tão isso. difícil para entrar, ainda tem que enfrentar essas matérias. E as provas específicas do vestibular? Provas práticas? Nós não tínhamos prova prática no meu tempo. Nós tivemos as 9 matérias, 100 questões cada uma, 4 horas para resolver em cada dia. Né? Eram grupos de matérias durante 3 dias. E então a gente saía lá com a cabeça fumaçando. E aí depois a gente ia para o departamento descobrir as coisas, mas não tinha, o departamento era todo desmontado. Eu olhei aquilo e disse, caramba, tem tanta coisa aqui que ainda está desmontada, estava só a pista, algumas salas com vidro. Eu disse, meu Deus, esse negócio aqui, né? Aí eu fiquei meio preocupado, sim. Mas depois que veio a ideia de fazer prova prática, nem lembro quando foi introduzida essa prova prática. E nem lembro, não tenho lembrança. O senhor me disse que o Centro Olímpico tinha muitas obras inacabadas, espaços vazios. Como era essa infraestrutura da época? É porque eles fizeram prédios, os prédios na UNB são todos de arquitetura moderna pré-fabricada, né? Uhum. Então eles fizeram os prédios tudo. Então alguns lugares passava vento pra caramba, outros lugares não tinha material, não tinha nada, só poeira e, e algumas áreas vazias. Então eu queria saber como é que era isso. A gente ia fazer um curso de educação física tanto vazio, as quadras estavam pintadinhas, novinhas, as quadras externas. Mas naquele tempo era muito tempo assim nublado, ventando e às vezes chovendo, e outro tempo de muita poeira, muita chuva. Então, como é que ia ser aquilo? Até a nossa quadra junto do departamento era descoberta, né? Depois que veio a cobertura. Então, era um negócio que eu tinha vindo treinamento no SESI, né? De voleibol e de atletismo, cheguei à seleção brasileira juvenil de voleibol, e então eu estava acostumado a ver atleta treinar em áreas adequadas. E como é que a gente ia treinar, ser professor, técnico, sem treinar com coisas adequadas? Então me preocupou no início. Mas depois tirei de letra com a ajuda do nobre visionário, futurista, professor Hélio Bettel. E o Sim, Cantarino completou a coisa, fez o batido. ok. Ah, sobre a sua formatura, eu vi que o senhor guarda até hoje o seu discurso de formatura. Gostaria de saber assim de Sim. alguns detalhes desse dia memorável, porque o senhor trabalhou durante o curso todo fora da área da educação física e estudou, trabalhou e estudou. Não. Eu fiz um curso que não era diplomado, não era certificado, era uma declaração de treinador desportivo, Ah, através do SESI. certo. Mas eu dava umas aulinhas aqui, outra ali, para só treinamento. Mas eu queria aprofundar na coisa, né? Mas como eu tinha de botar comida, pagar aluguel, né? Às vezes, eu vou até te confessar uma coisa. Eu cheguei a dormir na sala de reserva, na biblioteca, não tinha dinheiro para ir para casa, não tinha comida. Cheguei a dormir na parada de ônibus do Colégio Marista, quando fui estagiar na CM, porque eu era sufocado. Então, eu não podia me dedicar só à área esportiva. E fiquei batalhando bastante, mas eu trabalhava de vendedor de passagens de turismo, de pregos, de caramba, que toda hora vem mensagem, Tá de tranquilo. vendedor de prego, vendedor de material impresso, né? E fazendo os biquinhos aqui e ali, vendi automóvel clube, né? Passagem de turismo e ia catando minha grana aqui e ali para poder me manter e manter a família. Então, quando na metade do curso, mais ou menos, o professor Betero forçou a barra com a ACM da fundação para eles me aceitarem. Aí eu comecei a trabalhar na área esportiva. Como eu desenvolvi rápido as coisas na área de educação física,
me deu a oportunidade e eu comecei a crescer. Já peguei cargo de chefia, de coordenação, antes mesmo de formar. Aí eu já pude largar o resto, me dedicar só a isso. Aí ficou mamão com açúcar, né? Foi Nossa, só que tocar. maravilha, que maravilha. E como foi o dia da formatura, o dia da coroação desse ciclo? O dia da coroação, a SEMI queria me mandar para o primeira para um curso para eu aprender controladoria, administração, controle financeiro e RH. Um curso chamado Secretariado Executivo, em nível superior, na Faculdade de Educação Física de Sorocaba, a FEFISO, que pertencia à CEB. E então, tudo embolado, né? Aquele momento, a CEMI me exigindo que eu me apresentasse logo, o decanato não desenvolvia o ritual, né? Ele só mandava esperar. O professor Cantarina, a professora Laura e teve outro que nos ajudou muito lá, Solange? não lembro o nome dele. Solange? A Solange também, né? Aí começamos a para lá e para cá e eles falaram: bom, a gente tem um dia aqui que pode deslocar o decano, porque o reitor não vai poder ir à cerimônia. E parece 22, alguma coisa de julho, né? Perto do meu aniversário. Então, eles falaram e jogaram a bola. Professor, prepara aí, o que você quer? Como é que vamos fazer? Aí o pessoal do decanato, porque como é que é a cerimônia de educação física? Aí nós começamos a trocar ideia ali e montamos no anfiteatro lá do departamento, montamos a situação toda para a colação e éramos só 6 a formar, né? E, não, mas quem vai fazer o discurso? Quem vai ser homenageado? Aí nós fomos escolhendo tudo assim, sopetão, né? Aí fomos escolhendo cada um e, bom, eu faço discursos e falando. Eu nunca fiz discurso, já fui presidente de entidade, de associação cultural, associação, entidade eclesial, e eu nunca fiz discurso escrevendo. Até hoje eu já fiz vários discursos, inclusive um professor homenageado, Paraninfo, um monte de coisa aí, eu dei aula em faculdades também. Mas eu nunca escrevi. Mas nesse dia eu fiquei nervoso. Aí eu disse, não, vou escrever aqui, para me dar um papel. Aí me deram uma máquina de escrever, esse papel que está contigo aí. Né? Escrevi aquilo. E saiu bacana pra caramba. E nós alunos, não tínhamos uma festa, né? Um baile, um coquetel, nem nada. Montamos um lanche. Aí depois que eu voltei do secretariado, nós fizemos um encontro de não vai quem quer, né? Podia levar quem quisesse. Compramos um barril de chopp e aí enchemos a cara. E cada um foi à luta. E a coisa mais bacana é que essas 4 primeiras turmas que formaram, quase todos saíram em posições privilegiadas a profissionais, fizeram excelentes trabalhos, tenho notícias maravilhosas. Então, nossa formatura foi um atropelamento que nos fez completar aquela vontade e aquela firmeza, aquela braveza de enfrentar as coisas e ir em frente. Então, foi excelente a nossa formatura. Bom, nós lembramos aqui do seu ingresso, né, o vestibular e da formatura. Agora nós vamos falar de alguns acontecimentos durante o curso. Percebemos aqui na leitura do seu relatório que foi nomeado para várias comissões e representações. Vamos começar da nomeação como representante estudantil. O senhor participou do debate da primeira lei do desporto retornar. nacional. Oi? Não poderíamos retornar só um pouquinho? Pode, retornar só um pouquinho. Pode retornar. Que dentro das minhas apreensões e sustos, né, eu estive no segundo semestre meu de faculdade, fomos todos alunos convocados, a gente fazendo matérias fora do departamento, né, esses cálculos físicos, essas coisas. Alguns já tinham, colegas de outras turmas já tinham tomado bombas, já deixaram a gente mais assustado ainda. Aí nós fomos chamados para poder participar da prova dos professores. Vem cá, mas esses são professores ou não são?
não é que tem de adequar o contrato deles para confirmá-los como professores de vocês. Ué, professor, não entendi nada. E essa aqui está tudo incompleto, falta isso, falta aquilo. Nós não temos um monte de coisa, e não tínhamos nem professor, já tem gente que está no terceiro semestre, no quarto semestre. Aí ele riu, falou, vamos fazer a reunião na minha sala. Aí a pergunta que você fez, né, como foi essa nomeação? Uhum. Na realidade, ele falou que então, para tocar todos os problemas, depois que nós batemos um bom papo, para tocar todos os problemas, seria bom ter um representante estudantil para trazer a reivindicação dos alunos, a visão dos alunos, e para os alunos começarem a tomar conta do que era seu, se integrarem. Né? Uhum. E que se eu podia me nomear, eu disse, professor, eu tenho tanta coisa, eu estou tão ocupado, tão cheio de problema, e aqui tem, dentro da cartilha falava, e a língua solta, a gente sabe, que não pode ter reuniões, não pode ter festa, não pode conversar muito, não pode reivindicar muito, e que, além do jubilamento, tem uns caras escondidos no meio da gente. Né? Então, como é que eu vou fazer isso? Não, nós vamos falar com o reitor. Posso? Pode. Aí ele foi ao reitor, dias depois ele me chamou para conversar com o reitor também, para fazer a representação de educação física. Só que o reitor ficou renitente, porque ele acha que o esporte deixava todo mundo muito reacionário e já tinha problema demais dentro da UNB. Jogou para o decanato de assuntos comunitários. Mas como o Vetero já tinha discutido com ele, ele também gostava de esportes, que ele era capitão de sei lá o quê, da Marinha, nível superior, o Vetero era coronel, e os dois fizeram educação física do Exército. Né? Então, eu tinha discutido com o Vetero por que existia tantos poucos técnicos, temos poucos técnicos de nome, renomados, e tínhamos a nossa delegação de Olimpíadas e Sul-Americana era pequenininha. Né? O que significava aquilo? Aí nós chegamos à conclusão que não tinha lei específica. E o Vetero aventou isso com o reitor. Aí o reitor tocou para outro coronel, que era o diretor do DEDMEC, Coronel Medeiros. Coronel Medeiros, que fazia a parte desportiva e a parte política com os nossos deputados, que eram biônicos, né, que eram nomeados, eram votados, né? E então ele chamou o Álvaro Vale. Cara, excelente esse Álvaro Vale. Uma cabeça, ele formou o PL, inclusive, com ideias muito boas. E então o Álvaro Vale encampou a ideia. Aí trocamos ideias, ele mandou contatos para todas as universidades e faculdades de educação física, as federações, as associações que mantinham esportes, e falando sobre a ideia. Então, veio a ideia de montar uma comissão de estudos para propor a primeira lei de esporte nacional. E seria bom ter, já que iam discutir as categorias de desportos, que tivesse um representante estudantil. Aí o reitor, pum, mandou na nomeação pronta, nem me perguntou nada. E então eu fiquei assim, caramba, eu não entendo de lei, e agora? O que eu vou discutir? E então encostei no professor Cantarino de novo, e ele me encostou no professor Renato Nóbrega, cabeça fantástica, entendia das bulas, todo regulamento, tal, formação de regulamentos, e fomos trocando ideias. Aí eu fui formando assim dentro do que eu entendia da sociedade, do que eu tinha visto, dos jogos por aí afora, jogos estudantis, participei vários, né? Então fui formando as ideias que eu ia propor no debate. E foi legal pra caramba que me ouviram. Eu disse, caramba, eu tô tão pequenininho, estou sendo escutado por um deputado, por um ministro, por um reitor. Então, que legal, né? E assim participei do debate que deu a Lei 6.251/75 e que eu perdi o papel da nomeação, estou procurando lá na reitoria, eles não têm. Aí eu pedi ao sistema de história da Câmara dos Deputados e também do MEC,
E aí entrou a pandemia, eu não peguei, porque eu já tinha tentado nos 50 anos da UNB, não tinha conseguido, agora eu estou com vontade de ter ele na mão, de tê-lo na mão, né? Mas foi interessante que a primeira lei do esporte nacional, que ele deu diretrizes para o esporte que eu queria, o esporte escolar, o esporte acadêmico, até o alto nível. Mas aí lá já falava do desporto comunitário, do desporto estudantil, do desporto universitário, do desporto é, militar, do desporto de alto nível. E então nós separamos todas as categorias e ficou fácil, inclusive, de saber como se originariam os recursos ou formas de se buscar o recurso fora. E facilitou a vida de todo mundo, da em diante, que é a primeira lei do esporte nacional, que eu acho que fez o desporto nacional desenvolver. A partir dali, depois renovaram como Lei Pelé, Lei Zico, mas a base foi a nossa e continua sendo. É verdade que o senhor interferiu, num bom sentido, na questão da matéria de neurologia da Faculdade de Ciências da Saúde até no bandejão da UNB. Conta essa história. Essa foi interessante porque eles lançavam as coisas de cima para baixo e estudante não falava. Quando fazia greve, tinha cacete, tinha um monte de coisa. E então o negócio estava feio. E eu olhava assim, poxa, no final a gente vai ter que fazer neurologia. O que nós tínhamos a ver com neurologia? A gente estuda fisiologia geral, fisiologia do esporte, né? E até quando estuda mecanografia, outras coisas lá, né? Outras matérias da educação física, na área técnica de saúde, de movimentação corpórea. Então, a gente já tinha essa base de saber os feixes, tudo, e estudamos anatomia. Eu disse aqui é um cadáver inteiro. Minha turma de anatomia, de 40 alunos, formamos 3. Eu, Shibon Goichoi, que foi o diretor da geral do Hospital Universitário e de Clínicas de Seul, e o mestre Adilson, que foi o chefe de cirurgia plástica do HDB, do Hospital de Base. Então, quer dizer, era um curso duro que a gente tinha que falar tudo. Você quer um cadáver, falar o sistema nervoso sai aqui, o sistema sei lá o quê, o fígado funciona aqui, a cabeça assim, a articulação do pé, da mão. Então, a gente tinha de falar tudo isso. Então, para que a gente fazer neurologia, que era um curso que você ia ter de mexer com tanta coisa técnica só da medicina, a gente já tinha feito matérias com medicina, e que ia complicar a nossa vida e que a gente não ia usar, porque a gente não ia poder clinicar, a gente não ia poder atuar na área médica, a gente ia atuar na área de saúde dentro das nossas competências. E também tinha a questão do estágio no hospital. A gente ia para o hospital fazer o estágio e eles já jogavam, a gente não falava 10 minutos com a gente, eu botava no pronto-socorro, né? Como eu antecipei meu estágio, então já cheguei lá mandando fazer uma punção de joelho numa velhinha lá que foi acidentada. Aí eu disse, meu Deus, e se eu estragar o sistema nervoso dessa mulher, pegar um feixe nervoso? Eu não estou preparado para isso. E aí nós começamos a discutir isso no departamento. Aí o Cantarino ouviu. O Cantarino ouviu aquele jeitinho malandro dele, aquele corpinho miúdo, começou a rir. Vocês têm que ser mais revolucionários, brigar pelas coisas de vocês. Por que a gente não invade a reitoria? Disse, porra, vamos parar tudo na cadeia, vamos desaparecer. Não, a gente vai devagarinho, cada um bota o papelzinho na mão, escrevendo o que quer. E ele disse, e o pior é que o bandejão subiu ontem e tem gente que não pode, eu já nem como. Às vezes que algum bandejão, mas tem gente que não vai lá, muita gente vai ficar sem comer. Não, bota tudo no papelzinho e vão invadir lá. E que horas? Não, ele sai para almoçar, aí a gente vai entrando devagarinho, um por um. Quando vê, ele está na sala dele. Espera aí. Assim fizemos. Entra um, entra outro, Cantarino. Tá? O reitor chegou, imediatamente, parece que alguém já tinha dedurado, apareceu um monte de cara na porta, atrás da gente. Aí foi engraçado, né? E o Cantarino olhou para mim, aí ajoelhou, botou o papel no chão, eu também. Aí todo mundo ajoelhou, botou o papel no chão, éramos poucos.
e saia, botamos as mãos postas, estamos de joelho. Perdão, magnífico reitor, perdão, magnífico reitor. Vamos embora. Os caras não perturbaram a gente. 3 dias depois, o estágio e a neurologia estava fora e o bandejão voltou ao preço anterior. Foi interessante, mas foi engraçado, poxa, e eu fiquei com medo. Interessante. A diretora do restaurante, professora Nancy, o senhor fala que teve um certo constrangimento. Como é que foi isso? É que ela era a mãe do Paulinho, que estudava com a gente, né? Ele entrou em turmas depois da minha, mas estava a gente integrado, jogador de basquete, fominha de basquete e de atletismo. E então ela pegou um carinho, ela tinha carinho por tudo. Ela é uma pessoa maravilhosa. Mas aí ela falou: e agora? Eu sou chefe do decanato, meu filho está com vocês, o que eu vou fazer? Aí ela foi chamada realmente. Eu fiquei preocupado também, porque ela era, além de diretora do DAC, do DAC, ela era diretora do restaurante. E aí ela deu um jeitinho dela, eu fui visitar ela e falei: e aí, professora, matamos a senhora? Que nada, isso aí foi mais forte. Interessante, né? Eu lembro da letra. Sobre os campeonatos internos, o senhor colaborou, inclusive, no departamento de música, fazendo um festival de música de câmara. Foi. Porque aí eu fiquei folgado, né? Tudo que eu queria, ou que eu não nem pedia, eu conseguia. Aí consegui, comecei a fazer alguns pedidinhos, fazer os projetos, né? E então, nós já estávamos com a UMB formada, aliás, com as ideias da UMB formada, e ainda esperando a liberação da UMB. Custou a vir a minha declaração, né, designação de representante estudantil, né? Mas eles estavam deixando eu fazer as coisas, estavam fluindo, né? Aí eu aproveitei, fui promovendo uma abertura ou outra e consegui. Depois do Gedumbe, esqueci de botar água aqui. E então eu consegui poder fazer pequenas apresentações, pequenas reuniões, e então que me possibilitaram fazer alguns jogos internos para educação física e eu não, nossos aguerridos estudantes, né? Eu falo porque eu fazia porque eu tinha a vanguarda deles. Eles estavam sempre comigo, me dando ideia e ajudando, e também até alguns no limite do risco, né? Então, nós conseguimos fazer algumas aberturas, já ter algumas coisinhas. E a reitoria deixando, e deixou de fazer o grupo de dança, né? Fomos nomeados para isso. E nessa fruição de coisas, me chamaram do departamento de música, dizendo que queriam fazer um festival. Vamos embora. Se abriu a porteira para todos. Aí propus a programação, eles fizeram. Aí fui ao decanato de novo, né? Aí já mandaram para a secretária de assuntos comunitários, esporte e lazer, né? Comunidade social. E então ela pegou: não, já que vocês abriram para isso, isso aí é semelhante. Aí foi legal, fizemos o primeiro festival de música de câmara, que acabaram os alunos até fazendo, desenvolvendo outros estilos. E o tal do Oswaldo Montenegro, um garotão bacana, novinho, cabelão lá na cintura, uma voz assim potente, bacana, as pampas, com harmonia. Ele fez, pediu para apresentar por último. Aí ele fez um jogo de erudito com popular. Ficou maravilhoso. Tanto é que as festas, os musicais deles, os CDs, os programas deles, todos são com musicais e que tem toques eruditos no meio do popular. É um cara de uma cabeça fantástica, né? E foi mais uma maluquice, porque eles não falaram que a gente podia abrir tudo, né? Nós que metemos o pé, a mão, a cabeça e fomos embora, né? Por aí. Bom, o estudante Nivaldo de Oliveira, ele teve uma vida de estudantil muito ativa e colaborativa na UNB.
foi designado para diversas comissões e projetos no decorrer do curso. Dentre eles, podemos citar o Grupo de Danças Modernas e Regionais, no campus da UNB, o GEDUMB, né? Em 1975, a Associação Atlética Acadêmica da Universidade de Brasília, a FAUMB, Federação Atlética da Universidade de Brasília, e a Fundação Cristã de Moços. Só para citar algumas das responsabilidades assumidas enquanto estudante. Vamos relembrar um pouco desse período, começando pelo GED-UNB. Onde? Não, GEDUMB. o grupo GEDUMB. Isso. O grupo de dança. O grupo de dança já tinha sido aventado pela professora Maria Ruth, né? E pela própria Solange, né? Mais a Maria Ruth, que é a bailarina, né? Mas ele estava assim muito, como disse, estava começando e não podia ir muito para frente porque a gente não tinha base nenhuma. A reitoria não tinha nos dado nenhuma oportunidade ainda. E então, depois de conversarmos sobre jogos internos, a, a professora Nancy mandou a secretária de Assuntos Sociais, né? E eles, então, permitiram que a gente fizesse isso para começar a socializar com a ideia que eu falei para eles. Vamos socializar os alunos, já que vocês querem os alunos desenvolvam um raciocínio espacial e que eles trabalhem pró-sociedade, então vamos sociabilizar. E o grupo de dança é um grande instrumento para de sociabilização, além da prática desportiva comum. E então nos permitiram, nomearam para fazer esse grupo de dança, do GEDUMB. E fizemos, muitos alunos treinamos, inclusive a Leilane Neubart treinou conosco, né? E então nós fizemos, a repórter da Globo, e nós fizemos então um trabalho muito bacana, capitaneado pela professora Laura Elvira Juviano, né? E não sei por quê, na época a Maria Ruth não entrou, que eu pedi o nome dela. E gosto demais da Laura, competente, fez um trabalho excelente, mas eu pedi que as duas trabalhassem juntas e separaram as duas. Bom, que eu fiz teatro e fiz falsete, e de vez em quando os sambas sem usar bem a voz, então essas coisas. Mas então nós começamos com pequenos danças como se fosse sketches interno e resolvemos depois fazer um espetáculo maior. E então nós montamos a Festa dos Orixás, representando todos os orixás masculinos e femininos. Como a rapaziada que apareceu para dançar ainda tinha aquele negócio do machismo, do cuidado com o negócio das pessoas, como é que vai ficar. Então os homens foram saindo. E eu, né? Então representei os 7 orixás masculinos. E fizemos duas apresentações no Auditório Dois Candangos. E de lá recebemos convites para irmos em grupo completo ou em parte, para apresentar na Boate Castelo Branco, no Conjunto Nacional, Cavalo Branco, e num festival em Recife. E depois eu saí do grupo Casa de Trabalho, da CM, eles continuaram, fizeram várias apresentações, desenvolveram bem o grupo, e ficou um grupo muito bom, e que fez história por estimular as pessoas a fazer diversos tipos de dança, a conversar em cultura, porque, infelizmente, a gente não tinha muito tempo de conversar cultura. Na universidade, você tem que conversar de tudo, né? E aí surgiu a ideia também do teatro, que eu não sei como foi que eu não participei. Eu já tive um grupo de teatro, fui diretor, fui ator, né, na Igreja São José em Taguatinga, o Grupo São José, que participamos de várias apresentações Brasil afora, mas eu não tinha uma discussão de cultura. Ora, cada departamento discutia suas coisas, mas não tinha discussão ampla de cultura. E a universidade passou a pulsar cultura. Foi excelente
a ideia do GEDU. O senhor conseguiu reunir 50 representantes estudantis de 52 cursos na época. Já era o início de uma flexibilização, né? Foi. Que quando depois que me permitiram fazer o futebol, eu queria fazer jogos internos, quer dizer, todas as modalidades, para reunir também as mulheres, né? Que era um negócio só de homem. Que negócio é esse? Eu gosto de mulher. Eu não dava certo. Mas aí nós começamos a discutir o que interessava todo mundo. Aí a Faculdade de Ciências de Saúde, que nos abarcava o nosso departamento, eles pediram para montarmos uma comissão lá. E nessa comissão, novamente, pediram que eu presidisse. Eu disse, por que só nós? Aí fui chamando um, outro, todo mundo com medo de reunir, com medo. De repente, estava todo mundo junto. Então, conseguimos trocar muitas ideias a respeito do que a gente precisava na UNB, e de vez em quando fazia um documento oficializado, assinado certinho, e mandava aos decanatos. Então, quer dizer, né, inclusive a ideia de começar a tirar a FAUMB lá de dentro. A FAUMB não era nossa. Eles usavam para usar a nossa verba, botar a Fundação, Universidade, botar a Federação da Universidade de Brasília, com N minúsculo. Aí, quando saía, eu representava, quando tinha verba, por exemplo, do MEC, eu conseguia algum patrocinador, FAUMB com N maiúsculo, que era de todas as universidades, que era o objetivo final, né? E então essa reunião dos 52 departamentos foi interessante. O problema é que aqueles caras reacionários que viviam com medo, apoiando, mas agindo ou não no meio, começaram a ficar a panfletar de novo. Inclusive um colega nosso do departamento foi sequestrado e voltou pelas forças do Estado. Voltou 3 meses depois, desnorteado. Felizmente ele recuperou, né? Como eu falei no relatório, não vou citar o nome porque não pega bem. Mas e tivemos outros nomes na lista. Eu mesmo fui parar no SNI, né? Mas valeu a pena, né? Não aconteceu nada conosco porque nós fizemos uma luta gigante, né? Na paz, na tranquilidade e no fundamento, fundamentando o que a gente queria. Certo. Sobre a designação para a comissão da Associação Atlética e Acadêmica da UNB, o que o senhor tem a nos dizer? Dentro da Lei de Desporto Nacional, existia a categoria de desporto universitário, que deveriam começar com associações atléticas dentro das universidades, né? E então eu falei para o reitor, como o senhor deu a ideia para lutar por isso, agora nós já temos os jogos, nós precisamos organizar essa associação, né? E aí ele falou assim, já está dentro da lei, né? Aí passou de novo para o decanato. E eu pensei, vai demorar mais uma vida. Poucos dias depois está lá mais uma designação. Aí eu chamei os colegas, chamei a direção do departamento, chamei os colegas, falei, olha, gente, a associação já é um negócio maior, fica grande, não é uma comissão, é um negócio definitivo e mais, ele vai dar uma base para a universidade fazer a prática desportiva extracurricular, vai reunir os alunos, vai ficar social desportivamente melhor, vai nos ajudar a montar, a facilitar as verbas, material para os jogos e não vamos precisar ficar cobrando dos alunos, muitos alunos fazendo vaquinha, fazendo rifa para poder pagar a inscrição do jogo, vamos minimizar isso e vai ser um salto para nós, estudantes de educação física, trabalharmos na área técnica disso, fazendo as tabelas, sendo treinador. E aí o pessoal nosso, que era muito bom, abraçou isso com força. Em poucos dias nós estávamos com toda a estrutura montada, as ideias montadas e o estatuto. Vamos levar isso para frente. Eu disse, vai levar mais um tempo. Nada, com mais 20 dias, já estava lá com a associação sendo fundada. Né? De abril para junho, a associação ficou pronta a OMB. E com ela nós conseguimos começar a empurrar um pouco mais a FAUMB para fora e
a estimular as faculdades, os centros universitários da época, que eram só o DF, CIUB e UPS, a montar estrutura para poder fazer os jogos do Distrito Federal. Como disse, e reforçar a FAUMB, o crescimento da FAUMB, deixar a FAUMB forte. Foi interessante, porque surgiu tudo num bate-papo com o Betero, que eu não esperava chegar a essa dimensão toda. E me treinou, porque eu sou assim, se tem de fazer, pode ter um pouquinho de medo ou não, enfrenta, não dê as costas. Então, assim deu certo. Tá certo. E a primeira parte do material, que material que vocês tinham para trabalhar na época? Nada. Não tinha nada. De vez em quando, pegava emprestado material de educação física, que já era pouco. Né? Ou cobrava alguma taxa aqui e ali para poder comprar material, premiação, tudo. Porque a verba toda da UNB ia para a FAUMB. E então nós discutimos isso. Aí a universidade acordou para isso. Não, o nosso é a UNB, não é a FAUMB. Né? E passou, não davam dinheiro. Né? Nos deram o material dos primeiros eventos. Né? Jogos de camisa, bolas, material de escritório, né? E o que autorizou o departamento a não ceder espaço. E o departamento não só cedeu espaço, como nos cedeu mesas, cadeiras, né? Já tínhamos o auditório para fazer reunião, uma sala grande também para fazer reunião, porque o auditório era grande demais. Então, o anfiteatro, né, que chamava. E então, nós fomos conseguindo o material até que nós ganhamos autonomia e conseguimos nos organizar e já buscar as verbas, buscar as coisas e montar uns jogos maravilhosos, uns jogos muito bons. Ok, falamos sobre o GEDUMB, a Associação Atlética da UNB, e as atividades da FAUMB. Algo mais o senhor gostaria de acrescentar? Os Jogos de Vitória, os Jogos de Maceió? Que em 74, ainda, os professores já tinham captado a nossa ideia, nós captado a deles, que a FAUMB era de todo mundo. Quando montava delegações, chamava atletas dos outros centros universitários. E então que a gente precisava começar a dar um direcionamento a isso. E os professores, por serem ligados ao UNB, a verba ser da UNB, eles eram diretamente ligados aos jogos universitários. Eles eram técnicos, era diretor técnico, então faziam tudo. Aí como começou a crescer a delegação, chamaram nós estudantes e a FAUMB conseguiu outros treinadores da cidade, professores, somente do DEFER, e montamos uma delegação maior para o jogo de Vitória. E nesse jogo de Vitória, a professora Maria Helena, que era muito chegada comigo, não só por causa do voleibol, mas porque ela tinha ideias culturais, ela e a professora Maria José, ela gostava de conversar a respeito dessas coisas, e filosofia. E eu, como eu sempre gostei de escrever, mexi com dança, mexi com teatro, sei lá, então tinha facilidade de conversar essas coisas. E eu gostava do voleibol. A Maria Helena disse, não, eu vou tirar você para ser meu assistente do voleibol. Aí eu pego, não, você vai ser meu assistente como diretor técnico. E nessa divisão eu fui como assistente de todo mundo, né? E ainda saíram as nomeações escritas, em 75. Aí daí nós começamos a botar na cabeça a retirada da FAUMB, que precisava as outras universidades entrar, participar mais do jogo, né? E então, já no 75 em diante, eu fui diretamente aos diretores, reitores dos outros centros universitários, né? E aos departamentos de educação física deles, que faziam praticamente nada. E fomos trocando ideia
Aí o CEUB foi o primeiro que abraçou com força. E aí nós fomos ao governo. O governo mandou a gente para o DEFER, era o órgão Departamento de Educação Física, que agora é a Secretaria, né? E então eles acharam uma sala e nos deram para tirar fomos lá de dentro e comecei a fazer a reunião com todas as faculdades, cada um mandando 2 ou 3 representantes, e aí conseguimos fazer uma FAUMB forte já para os jogos de 76, 77, 78. E eu acabei sendo diretor técnico em quase todos os jogos, né? E eu, quando fui diretor técnico, era um tipo de assessor que participava das reuniões, das reuniões técnicas, tem um nome próprio que eu me falei agora, e fomos atuando, até que eu me tornei vice-presidente da FAUMB. Fui eleito vice-presidente. E, naquele ano, dei minhas últimas cartadas, era o ano que eu estava formando, e formei e fui embora cuidar da minha vida. Então, foi Mas uma trajetória forte. Sim, sim. E além da UNB e CEUB, conseguiu unir também o DF e mais quantas Era o faculdades tinham UNB, aqui? era o UNB, o DF, CEUB e UPS. Eram as 4 só. Certo. Depois foram surgindo um monte. E sobre o projeto, primeiro projeto Rondon Nacional, na modalidade de educação física? A coordenação nacional do projeto Rondon foi até a UNB. Dizer que tinha vontade de colocar no próximo projeto Rondon um representante estudantil de educação física para poder começar um projeto piloto para levar mais estudantes nos projetos nacionais. E então a reitoria mandou para o professor Betero. O professor Betero mandou para o representante estudantil, que era eu. E aí eu abri a inscrição para os colegas, né? E ninguém escrevia. Eu me inscrevi. Depois que eu me inscrevi, mais 3 escreveram. E acabando que eu fui aprovado. Tem um testezinho lá, eu fui aprovado. Aí fui fazer o projeto Rondon em Maués, no Amazonas, 72 horas de barco, subindo o Rio Negro, ele passa um pedacinho dos Solimões, salvo engano, e entra num braço de rio, chamado que eles chamam Paranazinho, depois de Itacoatiara e Parintins. E ali chega uma cidade de Maués, cidade dos índios Maués, a tribo dos índios Maués, uma comunidade mestiça, né? E a primeira grande plantação de Guaraná, a maior plantação de Guaraná do país. Interessantíssimo a forma que eles tomam o Guaraná, que eles procedem as coisas. E a integração com aquelas pessoas. Eu já tinha trabalhado com o Mobral em 1966, então eu já cheguei lá, fui procurar o que eles tinham de alfabetização, né? Para a gente poder trocar os hábitos e falar sobre qualidade de vida, que é um dos objetivos da educação física, né? E depois pegar a comunidade e começar a incentivar, estimular os jogos. Consegui, antes de ir para lá, conseguir um pouco de bolas velhas, usadas, com o DEFER, com o SESI e da própria UNB, e levei aquele monte de bolas usadas para lá, perdão, cordas, e lá eu pedi para eles arranjarem mais corda, cabo de vassoura, e fui inventando. Aí me levaram para a tribo. Os caras da tribo praticam esporte e tem um conselho que eles trocam ideia todo dia. Mas eles queriam saber mais dos jogos dos homens brancos educados. Aí pronto, aí virou uma festa, né? Vamos falar para eles sobre essas coisas. E essa experiência me pediram um relatório de como eu fiz aquilo, como eu reuni tanta gente, como a prefeitura ficou, que a prefeitura ficou tão satisfeita que nunca tinha recebido, raramente se recebe
recebi alguma coisa em projetos estaduais nacionais sobre educação física, e eu disse, olha, eu fiz o normal, né? Eu fiz a coisa simples. Joguei o que eu estou aprendendo na educação física e a experiência que eu tenho de vida. E, inclusive, no Rio de Janeiro, quando era garoto, os padres faziam trabalhos nas favelas, nos levando. E começava pelo esporte, para atrair todo mundo. Então, foi uma coisa fácil, né? O esporte é importante para a vida social, importante a saúde mental, para a saúde física e fisiológica, né? Importante para a prática do amor ao próximo, da reunião das pessoas. E foi isso que eu levei para lá. Pronto, deu nisso. E sobre a expedição ocorrida de 6 a 18 de fevereiro de 1976, o que é esse uso do casarão do campus? É que a UNB tinha um campus avançado de projeto Rondon regional, em Aragaça e Barra do Garça. Aragaça no Mato Grosso, Barra do Garça no lado do Goiás, cortado pelo rio Araguaia. E então, eles receberam o relatório da Projeto Rondon Nacional e me chamaram para falar sobre ele. Eu pensei que era só para discutir o relatório, não era para propor que eu fosse levar essas ideias para o campus avançado. Lá tinha um casarão, já olhar que tipo de divisão, se a gente ia fazer atividade no casarão e fazer os contatos com a comunidade, ver as áreas que podiam ser usadas e com a prefeitura. E eles achavam que eu era bom de conversa, então eles queriam que eu começasse pela prefeitura, ou pela Câmara dos Vereadores. Aí eu disse, tudo bem, como é que vai ser isso? Não, nós vamos nomear uma comissão. Aí, como nomearam os professores nossos, né? Pediram um representante do DEFER, um representante do MEC, e lá fomos nós, né? Atravessamos, chegava um ponto que o ônibus, a condução não atravessava, tinha que atravessar de barca, a condução em cima da barca. Aí depois tinha um trecho que a gente andava a pé para pegar a condução na frente, achamos umas cobras. A Laura até brincou com a cobra, pegou, levantaram na varinha. Então foi assim, uma experiência legal, porque nós deixamos montado um esquema e uma aceitação muito boa. E, salvo engano, depois, na continuação, nomearam a professora nossa, eu creio que foi a Solange, para fazer essa colônia de férias, esse acompanhamento anual. E eu já estava desligado, então não sei como foi a sequência, mas foi um trabalho interessante. E nossos colegas, mais uma vez, aguerridos, fomos em 5, não de 5, divertia, mas trabalhava, escrevia, olhava as coisas, e com a Kodakzinha, quem está aqui na Repo, né? Nossa máquina era uma Kodakzinha, fotografava, foi legal pra caramba. Antes da sua formatura, ainda foi indicado para a fundação da Associação Cristã de Moços. Como é que foi essa experiência? A MCA, né? No mundo afora, que teve até tirou da rua um grupo de rapazes que montou um grupo Village Peoples, né? Inventou, fez a criação do voleibol, basquetebol, futsal aqui no Brasil, tudo obra da CM. E através de trabalhos gratuitos ou baratos na sociedade, né? E com um trabalho sempre massivo. E aí eles foram à UNB pedir que fossem indicados, fizesse um convênio para indicar alunos para trabalhar como estagiários para começar a montar, a fundar a associação do DER, a ACM, Associação Cristã de Moços. Então, eu estava no Projeto Rondon, em janeiro, e o professor Betero indicou meu nome para variar, e mais 4 colegas. Aí o professor Alberto Teles disse que não, que ele queria começar a treinar logo o pessoal e não dava para ficar esperando para conhecer. E aí o professor Betero indicou
outra pessoa, né? Eu creio que na época foi os que eu lembro mais, foi a Conceição. Puxa vida, tá todo mundo a imagem na minha cabeça, mas eu tô velho, né? E o Kleber, que é meu amicíssimo, que morreu, eu dei o nome do meu filho em homenagem a ele, esse que me ajudou aqui. E, e então eles começaram a estudar. Mas o Betério não ficou satisfeito. Foi até o Teles e falou: ó, o meu indicado chegou, eu quero que você bote no grupo. E ficou forçando, aí o Teles me chamou. E o Teles não gostou muito da minha aparência. Bicho magrelo, com a roupa largada, né? Eu tinha pouca roupa, né? Não podia ter, não tinha como ter. E inventei ainda de fazer o uniforme de educação física para a gente poder começar a pegar uma ideia de grupo, né? Com bolinha no peito, tal, tal. Então ficou até bonitinho o nosso uniforme da época. E então eu cheguei lá e ele olhou para mim, né? Todo mundo com tênis bacana, eu com aquele tênis esquisito, né? E ele falou assim: você não vai dar conta, não. Eu, tá bom. Aí surgiu lá um cidadão que veio da ACM dos Estados Unidos, estava passando pelo Brasil, tinha curiosidade sobre o Brasil. Aí o camarada começou a conversar e ele veio sem tempo, eles falam um pouco de inglês e bastante alemão, que ele fez o curso dele, o estágio dele na Alemanha. Aí deixou o camarada lá e o cara perdido, aí eu, como rabiscava um pouquinho de inglês, comecei a conversar com o cara. E aí o Tele chegou, ficou olhando. Aí passou, o cara foi embora, entendeu? Tal, ele me chamou lá e falou assim: eu vou deixar você aqui encostado, você tem que provar que você consegue agregar pessoas, formar uma turma pelo menos. Mas como? Eu disse: não, aqui a gente está até montando aqui umas coisas. Mas primeiro nós temos de montar o cerimonial para fazer a fundação, junto com as autoridades, com a cidade, blá, 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 e eu vou escolher o local. Aí, festa comigo mesmo. Aí ficou fácil, né? Fui dando pitaco aqui, ó, tá ali, tal, o que tem que ter. E fui, assim, em lugares que a gente não tinha internet, eu não tinha telefone em casa, não tinha nada. Então fui sair andando aqui e ali, perguntando sobre cerimonial e tal, e montamos, né? E ficou muito bom. Ficou um negócio assim maravilhoso. E, de repente, pessoas de outros estados que já tinham conhecido a CM no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, começaram a vir. Aí o pessoal da comunidade próxima começou a vir. Então tinha do filho do porteiro, da empregada doméstica, ao filho do ministro. Então todo mundo chegando. Mas ia para as turmas dos outros, ele ia indicando. E eu tinha a obrigação de captar um ou outro ali e fazer alguém. Na hora que eu converso bem, eu converso muito, né? Eu falo pra caramba. Aí comecei aquele brincando, conversando e tal. Quando eu vi, os outros estavam ali com 5 alunos, eu estava com 10, 15. Em 2 meses eu tinha 150 alunos. Aí ele me puxou. Aí começou a conversar comigo. Aí começou a dizer que ele tinha que fazer outras coisas, tinha que preparar mapas, preparar organogramas, a disposição das turmas, programação, treinamento de professor e tal. Eu disse: não, vamos fazer assim, tal, tal. E fui tocando. Aí ele me botou já para ser, já me contratou como professor e todo mundo continuou estagiário. Eu já virei professor e coordenador. Aí eu disse: caramba, entrei aqui, o cara nem confiava em mim. Aí, tempo depois, eu já estava. Ele pegou e me falou assim: olha, você tem uma tendência diretiva muito boa e você conhece economia, conhece o que? Eu disse: olha, na UNB nós tivemos matérias de sentido, né? De economia, de administração, né? E eu já trabalhei em serviço pessoal, cheguei a cargo de chefia nas empresas que eu trabalhei. E também aplicação bancária e contabilidade prática. Eu disse: então, vou botar você no curso de secretariado executivo, que você completa tudo isso e aprende controladoria. Aí já fui para ali, dali já peguei meu segundo curso superior e já subi até fazer um mega evento, assim, uns jogos, a Semissa Brasileiro e o Encontro Internacional do Brasil, tinha gente de vários países, África, Egito,
né, França, Portugal. E então eu fui me virando ali naquele meio, né, argentinos, paraguaios, uruguai, peruano, né, me virando naquele meio. E o pessoal foi gostando de mim nacionalmente e internacionalmente. E com isso, eu montei os Jogos Universitários, a semista, que sempre dava entre professores, técnicos e atletas, era 250 pessoas, né, no máximo 300. Eu fiz aqui em Brasília, no momento de greve, tudo fechando com greve, botei 1.150 pessoas aqui dentro. Então foi um barulho enorme, né? Então a minha experiência com a CM, além de começar sem eu estar programado, sem ter me apresentado, nem muito interesse, me despertou interesse, me deu uma formação como homem, como político, e como profissional, né, como profissional muito grande. E até hoje eu sou lembrado por onde eu passo, sempre tem alguém que lembra de mim, o professor Nivaldo da SEM, professor. Então, foi assim, me fez uma vida legal. E através da CM, eu já consegui tirar a nossa família do barraco, comprar uma casa, depois comprei meu apartamento, depois comprei um carro, depois comprei a televisão em cores, depois comprei o telefone. Virei gente. E foi de 1975 a 1999 na CM. Não, eu me enganei, é 89. 89 eu 89. saí. 89 eu saí. Porque depois que eu fiz o jogo, aconteceram umas coisas desagradáveis lá, e que, inclusive, rolou um pouco de ciúme entre os outros secretários, que já tinha mais secretário que eu indiquei e fui formando, e o próprio Alberto Teles. E eu acabei saindo lá muito mal, e foram me rebaixando, me bagunçando. Não tenho mágoa, porque eu sou cristão, né? E aí eu já estava formado em Direito. Aí, aos 40 anos de idade, me abaixaram o salário, baixaram tudo, eu tive de recomeçar a vida, né? Porque eu ganhava 28 salários mínimos lá, mais os pendurucários das pessoas que eu assistia fora. E então, para conseguir 3, 5 salários mínimos na profissão, era muito difícil naquela época. Então, eu tive já de misturar educação física com, com o direito, né? Que já estava formado em direito, e começar minha vida, né, também na advocacia. E o interessante de tudo é que, com toda aquela bagunça que aconteceu, eu não parei de ter qualidade de vida pensando: não abrace o mundo e não deixe o mundo te sufocar. E consegui me manter tranquilo por recomeçar minha vida aos 40 anos de idade. Eba, que oportunidade, meu Deus! E pronto, que eu recomecei tudo de novo, até chegar a um patamar que eu já estava habituado. E, como diz, sem perder a fé, sem perder a alegria. Eu falo para todo mundo, a, a, a minha força, o verbo de viver é recitar o verbo viver. Então, minha vida é essa. E o combustível é a alegria. Então, do verbo viver a alegria, eu nunca perdi nada, só ganhei. Que maravilha! O senhor concorda comigo que o curso de Direito ele foi influenciado, a decisão de cursar Direito pode ter sido influenciada nas diversas atividades que o senhor desenvolveu na educação física, ligadas à área de administração, gestão, que envolviam a legislação e mais essa facilidade de conversar? Olha, eu alfabetizei com 2 para 3 anos de idade, porque meu irmão era meio parado, aí meu pai me matriculou mais cedo, né? E naquele tempo, quem não aprendesse, apresentasse algum desenvolvimento, ficava de castigo e apanhava de palmatória. Eu não queria apanhar, aprendi a ler. E aí meu pai tinha mania de ler jornal, de ir aos discursos na Praça 8 de Maio, na Praça, é, na Praça 15, no Rio de Janeiro, e eu vi os políticos e ler jornal. Então, sempre gostei muito de política.
Tanto é que eu fui diretor, presidente, fundador de Grêmio Estudantil. O primeiro Grêmio Estudantil no DF, eu participei da fundação, né? Então, eu sempre fui muito politizado. E também a forma dos debates que foram propostos em crescente dentro da UNB, eles me impunham a vida social política responsável e tinha de pegar tudo. Aí, nesse tempo, eu fiquei assim, até meio perdido. Mas aí o professor Renato, uma enciclopédia de regulamentos e normas, e o professor Cantarino, que já era mestre, né? Eles me pegaram e falaram assim, não precisa assustar não, isso é simples. Tudo vem da sociedade para a sociedade. Então, você tem de criar coisas como dirigente, como político, como legislador, como operador, da sociedade para a sociedade. E então, vem e volta. Então, é só você prestar atenção na vida social. E a nossa vida desportiva precisava muito disso. Precisa muito desse debate que estão sendo proposto da Lei de Desporto Nacional. E naquele negócio de debater, entender o que é um artigo, o que é uma lei, o que é um artigo, o que é uma portaria, o que é um decreto, o que é um inciso. Então, eu fui verificando regulamento, como é que era, e achei assim, caramba, isso aí é totalmente social. A sociedade precisa de quem debate essas coisas. Vou me especializar em direito esportivo, né? E consegui a bolsa na Gama Filho, que infelizmente já estava mal das pernas, o professor responsável pela cadeira saiu fora, não vou nem declinar o nome dele para ficar feio. E então, pouco tempo depois, antes de dar a solução, a Gama Filho fechou, né? Aí eu fiquei mas o entendimento do direito esportivo em si eu tive. Aí já comecei a atuar com intervenção de federações de judô, de voleibol, né? E já começaram a me chamar para discutir os regulamentos, estatutos, né, dessas cidades. E acabei presidente de algumas federações. A última foi futebol de salão. Aí, quer dizer, eu disse, não, o direito está em mim, porque eu gosto de sociedade, gosto de debater, gosto de justiça, gosto de direito. Vou estudar direito. Aí fui para a faculdade e formei em direito. Depois ainda fiz uma pós-graduação em direito educacional. Então, realmente, a UNB e todas as atividades, principalmente os debates da primeira lei de desporto nacional e as conversas com o reitor, com o diretor, com o chefe de departamento, me deram a base, um estímulo e deram um chute assim no traseiro, você vai para dentro. Eu caí dentro. Né? E hoje temos o doutor Nivaldo Oliveira, advogado ainda atuante. Eu tenho um escritório na Zanorte e ainda dou palestras na área de educação física, saúde de qualidade, de vez em quando me convidam, dou assistência a algumas igrejas e entidades que me chamam. Eu tenho uma paixão pela educação física enorme e também aproveito para falar para o pessoal sobre o trato do direito, chamado que o professor Zé Geraldo, que foi diretor do Departamento de Direito, me ensinou na UDF, o direito catado na rua, que ele realmente, o direito é na rua. Como dizia o Joaquim Barbosa, vamos ouvir a voz da rua, né? O eco da rua. E isso me ajuda também a levar algumas falas para as pessoas sobre situações de drogas, de descuidos, de cuidados familiares, de excessos ou de faltas, né? Então me leva a diversas atividades. Eu sou muito ativo, não sei ficar parado. Né? Certo. Esse finalzinho eu vou deixar para suas considerações, já finalizando esse vídeo, que é um misto de entrevista com depoimento. É incrível ver assim a sua vitalidade, a sua energia e preservada e nativa ainda. O que o senhor gostaria de falar aos estudantes interessados, estudantes matriculados e aqueles interessados em cursar educação física, e as suas considerações finais a respeito
belíssima passagem no curso de Educação Física da Universidade de Brasília, que não só o senhor ganhou, acho que a Universidade de Brasília e o curso de Educação Física é vitorioso por ter tido um aluno como o senhor, que inspira todos os outros que estão lá e os que ainda querem entrar. Bom, a princípio eu agradeço e nem me sinto tão grande, eu me sinto parte da engrenagem social, porque Deus me botou aqui e Ele falou, vai viver do seu suor, é importante o amor ao próximo. Então, o que fazer, né? Mas eu queria iniciar dizendo que eu tentei deixar escrito muita coisa dessas coisas dentro da UMB e dentro da representação estudantil. Inclusive, os que me sucederam, já parece que um deles, o Luizinho, eu deixei várias ideias de que isso deveria continuar, porque formaria o alicerce de tudo isso. Então, precisávamos ter história, precisamos gostar de história, porque ninguém gosta de história e geografia, porque as escolas ensinam mal. Até hoje as pessoas discutem que a África só dá pobre, negro, sei lá o quê, mas não vê que lá tem parte do Oriente Médio, tem o Egito, tem a Libéria, tem a África do Sul, que são ricos, têm potenciais enormes, né? Então eles só veem o Nordeste como uma coisa assim mais para trás, né? O Nordeste é riquíssimo, o Norte, o interior do Amazonas é riquíssimo. Então isso tudo é história e geografia. A gente tem de gostar de história e tem de fazer história. Por isso eu fiz esse preâmbulo para parabenizar vocês. Quando me chamaram para fazer a entrevista que não fizeram dos 50 anos da UNB, eu falei, gente, que bom que vocês me chamaram e chamaram outras pessoas, porque a história da UNB não está escrita, não está nos anais como deveria. Então, botaram que formaram formação de pessoas, botaram formação de grandes homens, mas não botaram história da UNB. Então, vocês estão de parabéns, tá? Por essa ideia, o professor Fernando Mascarenhas, né? A professora Ingrid, e da sua capacidade de transformar uma palavra, uma ideia, um acontecimento, né? Em fundamentos históricos para o futuro. Então, a minha vontade é pedir aos alunos, aos professores já formados, alunos futuros e os presentes, que onde a gente passa, a gente faz história e deixa história. Então, tem de escrevê-la bem escrito e lutar mesmo aos últimos pingos de suor e de sangue, porque dali vai sair um profissional forte no futuro. Você faz só um curso, vai colando, vai se deixando correr, estou só fazendo matéria, tirando nota, não sou bom nisso, sou bom naquilo, sou alegrezinho, você vai ser um profissional, mas talvez você não consiga alcançar o potencial, sua essência, né? Então, a história tem de ser usada e tem de ser formada e reformulada no dia a dia, tá? Vocês estão de parabéns por isso e eu gostaria que meus colegas verificassem, inclusive, que a educação física, especialmente agora nesse momento de pandemia, é uma salvaguarda para a saúde mental e também para os elementos químicos naturais advindo do esporte que tem química suficiente para começar o combate ao coronavírus. Então, nós temos potencial de tirar drogados de rua. Onde Joaquim Cruz morava, por exemplo, era um antro de criminalidade. Ele virou atleta olímpico, limpou a rua. Todo mundo começou a querer estudar, trabalhar. Tem os drogados, mas diminuíram bastante. A criminalidade lá diminuiu. Do Valdenor, conheço perto, né? Creio que a Carmen também deve ter alguns exemplos disso, que o pai dela é muito simples lá também. Então, a educação física é uma das matérias mais importantes da sociedade contemporânea. Por favor, fiquem atentos para isso, meus colegas. Tá?
É básico que eu queria falar. E aproveitar para agradecer em memória a alguns professores, né? E falar que eles foram basilares para mim. Petero, Cantarino, Solange, Alci, Maria Rita, Irã, Riel, Renato, Baltazar, Silso, Fernandinho Zangado e não sei se esqueci algum, perdão se esqueci, mas foram basilares. Agora, vanguarda eles deram porque eles estavam também na base formativa da UNB e formativa pessoal. E se lançaram à luta, destemidos. Mas se eu não tivesse meus colegas vanguardeiros para ficarem na base da pirâmide, vamos fazer os jogos, vamos fazer isso. Nivaldo, o que você acha disso? Nivaldo, você acha daquilo? O que você que está sendo bem ouvido não propõe isso? Então, se eu não tivesse esses colegas, eu não vou citar nomes, vou só homenageá-los todos na figura do Kleber Brito Magno, né? Que já faleceu, eu dei o nome do meu filho em homenagem a ele, que era um cara interessantíssimo e inteligentíssimo. E então, eu quero também agradecer a presença desses colegas, que se eu não tivesse eles, eu sozinho teria ido para os leões, porque o tempo era difícil e a gente sabia dos riscos, até da gente falar demais e acabar nos porões. Certo, mas o senhor soube lidar muito bem com a situação naquela época, de um regime forte, cheio de regras, né? Inclusive, teve um apoio muito grande do coronel Hélio Betero e uma parceria muito forte do professor Cantarino. Com certeza, com certeza. E também tive um aprendizado antes interessante, né? Eu via duelos de 45 na favela do Rio de Janeiro. Então, a gente tem de aprender a driblar a vida cedo. Mas eu tive amigos conhecidos, alunos, inclusive, aqui, nascidos em palácios, mansões bacanas, que eles decidiram que eles tinham de ter o nome, não o nome do pai, mas o nome deles, né? E aprenderam muito bem. Na faculdade, nós tivemos exemplos maravilhosos nesse sentido, né? Pessoas que vieram de grandes berços e que ombreavam junto com pessoas sem berços, né? Então, esse aprendizado é o que eu falo, o verbo da vida é viver e o combustível é a alegria. Então, esse ombrear nós vivemos, foi porque nós vivemos, e vivemos, nós aprendemos, e aprendemos e aprendemos experiências. É por aí. Bom, e é com essa alegria, esse entusiasmo que o senhor nos passa, encerramos esse depoimento. Muito obrigada, professor. Eu sou muito grato, que Deus te abençoe e continue te iluminando e aos que tiveram a iniciativa, né? E dando que o Espírito Santo sopre bastante sabedoria no desempenho profissional seu e familiar. Aquele abraço.